Isso aí. Estamos fazendo a live aqui. Quarto do hotel. Isso aí, vamos lá. Parar o som aqui. É o seguinte. A live de hoje a gente vai falar sobre companhia, né? Basicamente patrocinadores, né? Eu vou estar olhando para lá, pessoal, porque a gente está fazendo a live principal no YouTube, então quem puder participar lá no YouTube, antes de ir para o YouTube, você dá aí o aviãozinho, manda para o máximo de pessoas possível. Quem está no YouTube aí, dá o like, compartilha, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, fechou? E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, valeu? Então vamos lá. O assunto que nós vamos tratar hoje chama patrocinadores. Por que patrocinadores? Porque a importância das pessoas que estão perto de nós. As pessoas que estão no nosso meio, no nosso convívio, elas podem tanto nos patrocinar, nos apoiar, nos fazer desenvolver e crescer, quanto nos puxar para trás. Então, é muito importante a gente ter clareza, a gente ter esse conhecimento, para que isso facilite e também tenha ligação com os nossos resultados. Então, não tem como a gente querer alcançar resultado se nós não tivermos focados e atentos quem são o nosso ciclo, o meio das pessoas que nós convivemos. Existem estudos que falam que nós somos a média das 5 principais pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, nós devemos fazer uma análise, quem são essas pessoas, e fazer até uma conta, né, qual a nota dessas pessoas em relação aos seus objetivos, ao seu propósito, o que essas pessoas contribuem para que você alcance os seus propósitos, e a partir disso, a partir dessa nota que você vai gerar para eles, você vai dividir pela quantidade. Vamos dar um exemplo que você pegou 5 pessoas. Você pegou as 5 principais pessoas. E tem que ser as 5 principais mesmo. Se for mãe, pai, irmão, tio, professor, o que for. As 5 principais pessoas que está ligada no seu dia a dia. A nota dessas 5 pessoas, o total você divide por 5 e é a sua nota. Então, por mais que você queira que não, essa é a realidade. Então, por isso nós vamos tratar hoje a importância de nós atentarmos para quem são as pessoas que têm ao nosso redor. Nós temos uma necessidade de querer ajudar as pessoas, mas muitas vezes a gente não ajuda a si próprio. Eu tenho uma frase que eu ouvi e eu carrego comigo, que se pessoas fossem criadas para ser carregadas, elas iriam já nascer com alça de mochila, para você poder carregar ela, para ficar mais fácil. E as pessoas não têm alça de mochila porque elas não foram feitas para ser carregadas. Então, a gente precisa ter essa consciência para que a gente possa cada vez buscar nos desenvolver sem um peso na consciência de estar deixando essas pessoas seguir o fluxo, seguir o caminho delas. Não adianta você querer ajudar uma pessoa que às vezes não quer ajuda ou não está no momento que você está vivendo. Então, a gente precisa ter esse entendimento, ter essa clareza, para que a gente possa cada vez mais alcançar os nossos resultados. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer, antes de buscar estar perto de pessoas que vão te acrescentar e vão te agregar, a primeira coisa que você deve fazer é eliminar, né, tirar pessoas e locais e momentos que você está em uma situação rodeado de pessoas que não te patrocinam, que não te apoiam. E como que você vai entender, vai enxergar isso? As pessoas, isso é natural, né? Independente se elas são boas, más, são excelentes pessoas. Isso é da natureza. O ser humano, ele, mesmo que ele for muito bom, ele quer que você cresça muito, mas ele quer que você cresça o mesmo tanto que ele. Ele não quer que você cresça mais do que ele. Quando alguém, no ciclo de amizade, isso eu estou falando para pessoas que ainda têm uma mentalidade, um mindset fixo,
né? As pessoas que já estão desenvolvendo uma mentalidade de crescimento, de desenvolvimento, elas já superaram isso. Mas as pessoas, a mediocridade, a média, a maioria das pessoas, elas vivem uma vida sem ser intencional, uma vida de qualquer forma, né? Acorda, fazendo tudo no robótico, vamos dizer assim, sem direcionar a sua vida para um alvo. Tanto é que a maioria das pessoas não tem um objetivo, um propósito muito definido. Quando tem, a pessoa tem assim, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, arrumar minha casa, eu quero fazer não sei o que na empresa, mas não tem isso bem definido. E quando eu tenho só isso no ar, muitas das vezes isso não vai acontecer. Uma meta, um propósito, um objetivo para que ele possa ser alcançado, para que ele possa ser bem claro, ele tem que ser mensurável, ele tem que ter data, ele tem que ter todos os levantamentos do que eu preciso para cumprir ele, porque senão ele não vai acontecer. Vai ser só uma ideia na minha cabeça e ela não vai ser colocada em prática. Então o que acontece? Deixa eu ver aqui, galera tá entrando aqui ó, no Instagram. A gente está ao vivo lá no YouTube, tá? Ó, o Silvinho na área. Olha a Kátia, quanto tempo! E aí, Kátia? A Valquíria. Galera, tudo aí na área. Eu estou direcionando, sempre que está entrando alguém aqui no Instagram, a gente está direcionando, porque a gente está ao vivo lá no YouTube. Valeu? Então vamos lá. A gente tem que ter isso muito claro, porque quando você começa a se destacar do meio das pessoas que você convive, aquilo incomoda elas de tal forma que é muito difícil dela sair daquela zona de conforto, é muito difícil dela romper aquela situação que ela está, que o que ela faz? Isso não é por ela ser ruim, não é de maldade, isso é de ser da natureza dela. Ela quer te segurar, ela quer que você não cresça para aquilo não incomodar ela. Quando uma pessoa está destoando do grupo de amigos, os amigos muitas vezes querem, deixa de ser bobo. Agora virou blogueirinho, igual os outros direto ficam me zoando por causa desse trabalho que eu estou fazendo, ou outro tipo de brincadeira, que querendo ou não, eles estão querendo te segurar, eles não querem que você esteja ali desenvolvendo, fazendo, trabalhando, crescendo. Por quê? O crescer dói, sabe? O desenvolver dói, mas o resultado de quem fica parado dói muito mais. Só que a pessoa não sente aquela dor na hora. Então, como ela está ali acomodada, está tranquila, o que ela faz? Ela quer que você não cresça, ela quer que você não destoa do grupo, ela quer que você fique igual a todo mundo. Por quê? Em um grupo que todos estão na mesma tocada, não incomoda. Agora, se nós temos um grupo de amigos e desse grupo, 1, 2, começa a ter uma busca, um desenvolvimento, um crescimento diferente, aquilo vai começar a incomodar. E esse incômodo, ele gera uma coisa natural das pessoas de te travar, de te segurar. E isso acontece muito com pais, com mães, com irmãos, principalmente pessoas que amam, pessoas que estão próximas. Muitas vezes elas fazem isso preocupado, querendo te proteger. Uma super proteção, porque o medo de você se frustrar, do que vai acontecer, como que as pessoas vão lidar com essa situação. E aí o que elas fazem? Para você não ter que passar por isso, elas acabam te blindando, te falando, não, mexe com isso não faz não vai não. E aí esse monte de não, esse monte de porta que eles querem fechar para querer te blindar, acaba te impedindo de avançar. Então, que a gente possa ter essa clareza. A quantidade de pessoas que estão próximas a nós, elas têm a capacidade de nos puxar para trás. Eu falei já aqui algumas vezes, a ciência, a neurociência, enfim, cientista, todo tipo de psicologia, a religião, a parte do espiritual, tudo nos leva para o mesmo lugar, que nós somos frutos do meio. Existem alguns que defendem que a gente já nasce com uma estrutura formada e que a gente vai ser aquilo ali, mas
a maioria das teses, elas são de que nós nos adaptamos ao meio. E isso é visível no nosso dia a dia. A gente tem exemplo de seres humanos, de pessoas que vivem em condições luxuosas, quanto em pessoas que vivem em condições extremas, que moram na rua, que moram no meio de lixo, que às vezes não tem um cobertor, né, ficam no frio, e elas conseguem se adaptar, de certa forma, elas conseguem se adaptar naquele lugar que elas estão vivendo. Por mais que sofrem, têm algumas consequências, mas elas se adaptam. Um exemplo de pessoas que vivem na neve, outras pessoas que vivem no deserto, o ser humano ele é passível de adaptação muito fácil. Então, o que isso acontece? Nós nos adaptamos no meio que nós estamos vivendo. Então, se você está rodeado de pessoas medíocres, de pessoas que aceitam, né, estão tranquilas naquela linha de conforto, na mediocridade, eu tenho um emprego, eu estou nessa condição, e a pessoa se acomoda ali, a sua condição vai ser a média daquilo ali. Então nós precisamos ter essa consciência e buscar estar perto de pessoas que nos elevam para um próximo nível. O motivo de eu estar indo para São Paulo, um dos motivos, é por causa disso. Porque eu tenho me conectado com muitas pessoas em São Paulo, na região que eu estou indo, que estão me elevando, estão me puxando para um nível onde que está ligado ao meu propósito, está ligado àquilo que eu estou buscando na minha vida. E se eu não dou esse passo, se eu não faço isso, eu estou sendo negligente, eu estou sendo hipócrita de querer um resultado diferente. Então muitas vezes a pessoa fica acomodada ali, churrasco, perto de gente que está fofocando, falando mal da vida um do outro, enfim, só do lado de pessoas que puxam ela para trás e ela quer de alguma forma alcançar algum resultado. Não vai conseguir, isso é hipocrisia. Não adianta você querer algum resultado. Tá funcionando legal aí? Pessoal, tá funcionando legal aí o áudio, o pessoal do YouTube? Então, compartilha, é bom que eu parei aqui para saber se o áudio está bacana. Compartilha, né, aperta o coraçãozinho aí, se inscreve aí no nosso canal. Nós estamos em um trabalho que é sacrificante, porque isso não tem a ver com o meu resultado financeiro, e sim com o meu resultado de propósito, de edificar, de transbordar, de levar conteúdo e transformar a vida das pessoas. Então, eu faço igual eu estou aqui viajando, às vezes a trabalho, resolvendo as coisas, tem que parar, tem que fazer. Então tem uma entrega, tem um sacrifício que tem até a ver com tudo isso que eu estou falando, que é algo que eu estou construindo. Então, tudo que nós estamos construindo, existe um preço a se pagar. Então, o preço que eu estou pagando é isso. De sacrificar o meu tempo, de estar aqui me doando, me entregando para compartilhar com vocês. Então quem puder, né, a forma que eu peço para que vocês retribuam é curtindo, comentando aí. Se você não está gostando também, que pelo menos dê o dislike aí, discuta, mas não fique parado, não fique aí só olhando. Então compartilhe com as pessoas para que a gente possa crescer e alcançar mais pessoas aí. Nós estamos fazendo essa sequência de lives por causa da nossa mentoria, e o trabalho que eu quero fazer é para de fato ter resultado na vida das pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela perguntando, mas não é só uma mentoria que você vai fazer? Eu falei assim, não, uma mentoria, vender um curso, está lotado na internet, não precisa nem de comprar, no YouTube mesmo você tem 1 milhão de vídeos de pessoas dando todo tipo de ensinamento, de curso. O que eu quero entregar para vocês é um método que eu venho aplicando na minha vida, é a minha energia, tudo aquilo que eu tenho feito, e também atividades, ações práticas para que as pessoas possam encontrar esse resultado. Então, não é balela, não é algo que é mais uma coisa que você vai fazer. Agora, uma coisa é fato, não adianta você, eu falei alguns dias atrás, não adianta você ir no médico, marcar uma consulta, o médico estudou, formou, fez especialização, aí você foi lá, marcou uma consulta, um horário com ele, saiu da sua casa, foi lá, fez a consulta, pegar aquela prescrição, né?
pegar aquela receita e colocar no porta-luva do carro ou guardar, não vai adiantar. Então, quando for passado, né, tudo isso que nós estamos falando, todo o conteúdo, ele vai gerar atividades, ele vai gerar ações. Essa mesmo que eu estou falando aqui hoje, esse tema dos seus patrocinadores, da sua companhia, ele tem que gerar atitude, ele tem que gerar uma ação, porque se não tiver uma ação referente a isso, não vai ter resultado. Então, a primeira ação que você vai ter que fazer é se desconectar dessas pessoas que não estão agregando a sua vida. Ah, mas tadinha, é minha prima, é fulano, é beltrano. Irmão, você está indo para um lado, ela está indo para o outro, não adianta. Acaba que nenhum vai ir, nem o outro vai. Um vai ficar travando a vida do outro. Eu estou subindo, uso essa expressão, eu estou indo atrás da fonte, eu estou buscando cada vez mais me conectar com o meu propósito, transformar a vida das pessoas, me desenvolver, usar tudo. Eu sei que eu tenho um tempo, minha passagem aqui nessa terra é muito curta. Eu não estou aqui para ficar empurrando, para ficar esperando, deixando a vida me levar. Então eu estou caminhando, seguindo em direção cada vez mais à fonte, aquilo que eu posso transformar na minha vida e na vida dos outros. As pessoas que não me agregam, infelizmente eu não consigo ficar arrastando elas. Eu até chamo, eu até faço o que eu estou fazendo, converso, dou dica, oriento, mas se elas não estiverem dispostas a se sacrificar, como eu venho me sacrificando, eu tenho me afastado de pessoas que eu gosto, que eu tenho um sentimento muito, muito bacana, pessoas que são assim, muito próximas a mim, mas que não estão na mesma busca que eu. Eu vou deixar de viver a minha vida por causa que aquela pessoa é boazinha, é bonitinha, é gente boa, é bacana? Não! A gente tem que ter esse entendimento, tem que parar de viver de qualquer forma e tem que ser intencional. Eu tenho uma intenção de tudo aquilo que eu faço. Eu não faço as coisas ao vento, enfim, para o que acontecer tá bom, não. Tudo que eu faço tem uma intenção, eu tenho algum lugar que eu quero chegar. Vocês já viram alguém plantando alguma coisa e espera colher outra, ou espera não colher? Vocês já viram alguém que mexe que cultiva, que mexe com o agronegócio, que mexe com plantação, alguém que fez algum tipo de plantação, que plantou uma semente de tomate e está esperando colher limão? Uma pessoa que plantou milho e está esperando colher melancia? Isso não existe, não. A gente tem que trazer as coisas da natureza para a nossa vida. E a gente é assim, a gente se conecta com cada pessoa que não tem nada a ver, fica perdendo nosso tempo, gente fica perdendo tempo em boteco, em roda de amizade, enfim, no WhatsApp, em grupos, pelo amor de Deus. O que tem de gente que fica em grupo de WhatsApp falando asneira, falando merda, e a pessoa vai querer alcançar algum resultado. Não vai alcançar resultado nenhum. A pessoa está ali entregando o tempo dela para ficar falando da vida dos outros, para ficar rindo de piadinha, para ficar fazendo coisa que não tem nada a ver com o propósito dela. Se a gente não tiver esse discernimento e começar a trabalhar muito sério em tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente não vai sair do lugar. E aí passa um ano, passa dois, você vai se frustrando e cada dia que passa fica mais difícil alcançar resultado. A mesma coisa que eu falei ontem em relação à situação do... pessoal aí no YouTube, a mesma coisa que eu falei de você querer alcançar algum resultado, de você querer conquistar algo e não está desenvolvendo, não está fazendo nada em direção àquilo. Tem uma frase que é muito importante, que é hipocrisia, é idiotice você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, a primeira coisa, essa live, esse conteúdo que eu estou entregando, se ele não gerar um desconforto, um incômodo em você, e isso gerar uma ação, esquece, não vai mudar em nada. Eu falo muito, quando a gente estava buscando um nome para a mentoria, para esse tipo de trabalho, e eu tenho algo comigo que não é um despertamento, porque o despertador, eu falo muito isso, o despertador, ele te acorda, mas ele não te tira da cama.
Então isso que eu estou fazendo, ele está te despertando. Mas o que eu quero fazer com a mentoria, com as atividades, e pegar na sua mão e te acompanhar, mas eu não posso mudar por você. Se você não estiver disposto a fazer o que precisa ser feito, não vai alcançar resultado. Então, o que eu estou me propondo a entregar o meu tempo, as minhas, tudo aquilo que eu aprendi, das minhas técnicas, da minha prática, do modelo que eu venho fazendo, a minha energia, entregar tudo isso para vocês, e o que eu estou me propondo é para que alcancem resultado de fato. E isso tem muito a ver com o que eu estou buscando. Então eu estou abrindo mão de estar com pessoas, eu estou abrindo mão de ir em alguns lugares, mas eu sei do que eu estou construindo. Então você vai ter que rever as suas companhias, você vai ter que rever as suas amizades, com quem você está se relacionando, o que você compartilha com as pessoas próximas a você. Se você está compartilhando algo que a pessoa, em vez de te apoiar, ela só te joga um balde de água fria. Pare de ficar falando e comece a fazer. Pare de ficar falando planos e comece a mostrar resultado. Você está cheio de blá blá blá, cheio de fala. Eu falei outros dias para trás que quem tem muito texto, só fala palavra, é balela. Gente de resultado, gente que é comprometida, ele fala números. É a mesma coisa que você vai marcar um encontro. Você encontra com a pessoa, vamos marcar de encontrar. Aquela pessoa que fala isso com você, não, vamos marcar de encontrar, qualquer dia desse a gente encontra, nós estamos sumidos e tal, nós precisamos mesmo assim, assado, vamos marcar um dia desse aí. Balela. A pessoa que tem resultado, ela vai falar com você números. Bacana, nós estamos precisando encontrar. Vamos encontrar que dia? Segunda? Terça? De manhã? De tarde? Que horas? Quanto tempo? Quem que vai? Para que nós vamos encontrar? Parar de ficar querendo agradar os outros. Dentro disso, dentro desse trabalho também de pessoas, algo que você precisa desenvolver, que nós precisamos, eu falo por mim, eu tenho já desenvolvido isso, mas é uma constância, é aprender a falar não. Eu não tenho que aceitar todo convite, não. Uma pessoa que eu nem tenho proximidade veio me chamar para ser padrinho. Eu falei, cara, eu sinto muito, mas eu não tenho intimidade e eu não estou afim de ser padrinho do seu casamento. E não, o cara ficou com raiva, achou ruim, brigou comigo. Eu falei, mas eu não tenho, não adianta eu querer, não, só para agradar ele, eu querer aceitar e ser padrinho do cara, que eu não tenho intimidade, eu não estou com tempo, eu não vou poder ir no casamento dele. Para que eu vou aceitar para depois eu ficar numa situação desconfortável? E a maioria das pessoas aceitam. Outra coisa que aconteceu esses dias, eu estou indo para São Paulo, tanto que eu estou aqui hoje, mas eu não vim em definitivo, eu venho em definitivo em janeiro. E eu encontrando algumas pessoas e uma delas falou assim, vamos encontrar antes de você ir para a gente fazer um jantar, um churrasco. Eu falei, cara, infelizmente eu não vou ter esse tempo, porque eu estou com todas as minhas programações já todas encaixadas. Não adianta eu vou falar para poder agradar, sendo que eu não vou encontrar. E a gente tem muito disso. Isso é uma cultura que isso vai deixando a gente traumatizado. Por quê? Porque eu estou falando por falar, eu não vou fazer, eu não vou cumprir, e eu fico me sentindo, quando eu encontro aquela pessoa de novo, como eu não tenho resultado, como eu sou uma pessoa balela. Então, que você comece a ser intencional, pare de querer ficar agradando os outros. Se você não está afim de ir na casa da pessoa, ou não tem um tempo, ou não está disposto, para que você vai falar, não, a gente vai marcar, qualquer dia a gente vai. Fala, não, irmão, vamos combinar aqui agora, vamos sentar, vamos conversar, o que você está precisando, e bacana, é assim, é assado, ou então, tal dia eu vou estar em tal lugar, a gente pode encontrar. Agora, eu ficar querendo agradar as pessoas, né, principalmente família, pessoas próximas, faz muito isso. Se eu não tomar cuidado por querer agradar o meu primo, minha prima, meu tio, pai, mãe, irmão, se eu não tenho um cuidado e faço um trabalho para mim aprender a falar não, a controlar as coisas, eu fico deixando de viver a minha vida, o meu propósito, para agradar os outros. E muitas vezes eu nem estou ajudando ele a cumprir o propósito dele, porque ele só quer que você fique ali, ele só quer que você faça aquilo que ele está a fim de fazer. Então, que a gente possa ter mais clareza com isso,
que a gente possa ter entendimento que o nosso tempo aqui é muito curto, que a gente possa ter qualidade de vida. A gente às vezes marca de encontrar com as pessoas, eu tenho muito a melhorar nesse ponto, eu estou me desenvolvendo a isso, mas são prioridades. Eu decidi abrir mão de algumas amizades, de alguns encontros, para mim poder construir o que eu estou construindo. Daqui a pouco eu vou ter mais tempo com os meus amigos do que às vezes para poder estar fazendo esse tipo de trabalho. Daqui a pouco eu tenho um período, alguns anos que eu vou estar focado, fazendo mentoria, ajudando, apoiando, e daqui a pouco eu vou separar um tempo para mim poder dedicar mais tempo para ficar perto dessas pessoas, enfim. Ah, mas amanhã já é tarde, ela já se foi. Eu não posso mudar isso não. A palavra fala que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Então, por isso que o pouco tempo que eu tenho com essa pessoa, eu tenho que ser intencional, eu tenho que ser verdadeiro. Se eu amo de verdade, eu demonstro isso. Se eu não tenho essa proximidade, se eu não tenho essa intimidade, para que eu vou ficar gerando isso? Sendo falso é pior ainda. A mesma coisa que eu dei exemplo dessa pessoa que me chamou para ser padrinho. Ele hoje, assim, ele é meu fã no jeito de falar, criou-se uma amizade muito mais verdadeira porque eu fui sincero. Agora, se eu aceitasse, às vezes eu ia ficar chateado porque eu ia ter que desmarcar outros compromissos, ou às vezes eu ia ter que desmarcar, chegar no dia eu não conseguir ir no casamento dele, ele ia ficar mais chateado ainda. Então assim, eu tenho construído e eu tenho buscado essas pessoas para perto de mim, pessoas que me falam a verdade, pessoas que me fazem crescer. Eu não quero pessoa que fica me bajulando, que fica amaciando meu ego, não. E que vocês, que nós procuramos esse tipo de pessoa. Pessoas que vão nos fazer chegar mais perto dos nossos objetivos. Esses dias mesmo, eu estava muito chateado, chorando, triste, por causa de uma situação, de um momento que eu estava de relacionamento com Deus, e algo que queimou muito no meu coração. E aí, logo depois, a minha irmã me enviou um vídeo da minha sobrinha triste, chorando, porque eu estava indo embora. E no final do vídeo eu fiquei feliz pela fala da minha irmã. Ela falou assim, filha, ela conversando com minha sobrinha, o Didinho tem a vida dele, ele não vai deixar, ele não vai nos abandonar, ele não vai sumir, pelo contrário, é perigoso a gente encontrar ele até ainda mais. Mas ele tem a vida dele, ele tem o propósito dele que ele tem que buscar, que ele tem que viver ele. A gente não pode querer que as pessoas vivam a nossa vida. E isso acontece. Muitas pessoas querem que a gente viva a vida deles. E isso acontece muito com pais, com mães, com tios, principalmente com pessoas próximas. Então, que você tenha esse despertar e que você decida levantar, sair da cama. Porque só isso que eu estou te falando, isso de fato te incomodar, falando, não, verdade, eu fico encontrando com um monte de gente nada a ver, eu sofro muito, sofro assim, eu tenho boas lembranças de muitos amigos, de muitas pessoas que eu tinha próxima, mas que não me levava para perto do meu propósito. Infelizmente, eu tive que vir distanciando desde o tempo que eu decidi ter essa mudança, ter uma busca muito objetiva para o meu propósito. Eu tive que me distanciar e afastar de muitas pessoas que de fato eu gostava, mas não tinha a ver com o meu propósito. Então que você também tenha esse discernimento. E tanto que hoje o motivo de eu estar aqui em BH é para cumprir um objetivo, um alvo que eu tinha na minha vida muito forte, algo que vai me sarar, me curar em relação a resultado em muitas áreas. E assim, eu não posso negligenciar. Eu me conectei com pessoas por causa dessa escolha. Eu tive a oportunidade de ir para festas, ir para churrasco, ir para, enfim, para alguns lugares com alguns amigos, com pessoas que eram até bacanas, mas que não estavam ligadas ao meu propósito. E por causa dessa decisão minha, hoje eu estou indo para São Paulo. É a minha decisão de estar mudando para São Paulo. Porque nessa decisão, nesse preço que eu paguei, eu me conectei com pessoas que estavam de fato ligadas ao meu propósito. E as coisas começam a fazer sentido. Então, que você possa entender isso, que você possa buscar isso, ter clareza. E isso daqui a pouco vai gerar
um entendimento e um conforto na vida dessas pessoas que são próximas a você. Como eu falei, principalmente os familiares, professores, talvez namorado, esposa, marido, essas pessoas, não é que eles querem o seu mal, mas por preocuparem em querer te proteger, eles acabam te blindando e querendo te travar, para você não correr o risco de quebrar a cara lá na frente, de ter uma decepção. E isso é que vai te fazer crescer, é isso que vai te fazer alcançar os seus objetivos. Fechou? Hoje nós vamos fazer a live um pouco mais objetiva, então, dentro disso que eu falei, agora nós vamos passar também algumas atividades que você possa fazer uma lista de, não vou falar 10 não, 5, vamos colocar 6, 3 pessoas e 3 coisas, 3 lugares. 3 lugares que você frequenta e que você, quando você parar para refletir qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito, você vai enumerar 3 lugares que não te fazem crescer, que não te elevam como pessoa. E 3 pessoas que só te puxam para baixo. Então, que você possa fazer isso. Escreve essas 3 pessoas e 3 lugares. Depois que você escrever isso, que você escreva ações para cada uma delas. Fulano, o que eu preciso fazer, o que eu preciso trabalhar em mim, aprender a falar não ir na casa, ou não ficar marcando coisas, ou não dar abertura para vir na minha casa, que você escreva a ação que você vai precisar ter. O que eu preciso fazer para me distanciar dessas pessoas. Isso não é porque você também quer o mal delas, é só porque o que elas estão buscando é diferente com o que você está buscando. Então vocês vão dar uma distanciada, afastar por um período, para que você consiga cumprir mais fácil, mais rápido o seu propósito. Depois que você fez isso, você vai colocar só uma pessoa por semana. Enumere uma pessoa que você admira muito e que ela é um pouco distante de você hoje, mas que você gostaria de se aproximar. Coloque essa pessoa e você faz um plano de ação do que você precisa fazer para almoçar, para poder se conectar com o vínculo, com as pessoas que estão próximas a ela até chegar a essa pessoa, a ter um relacionamento, ter momentos com essa pessoa. Então, que você coloque quem é a pessoa e coloque também as ações. O que você precisa fazer para estar perto dessa pessoa? Fulano, deixa eu ver aqui, galera. Ana Laura, Fabrício, Mariana, Daiane, Aline, minha irmãzinha querida, paixão da minha vida, Cíntia, Lojas Tribo, isso aí, top demais. O Cheis, Henrique, Paty, minhas irmãs aí na área. Depois vocês me dão um feedback aí, hein? Mas enfim, então, construa essa ação. Se tudo aquilo que a gente, não só do que eu estou falando, todo o conteúdo que você alimenta, se você não transformar ele em atividade, aquilo vai gerar um peso e vai te dificultar alcançar resultado. Então, o que eu tenho trabalhado comigo, eu coloquei uma meta de não comprar mais curso, de não fazer mais treinamento. Eu fiz todo tipo de curso de coaching, de gestão, de liderança, espiritual, de investimento, enfim. Graças a Deus eu tenho uma infinidade de cursos que eu vim fazendo de alguns anos para cá. Muitos treinamentos. E de um tempo para cá eu decidi não fazer mais nenhum até eu conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Porque a gente tem mania de ficar só comendo, só fazendo curso, só fazendo treinamento, só fazendo, buscando conhecimento, mais técnica, e a gente não coloca na prática. E uma das coisas que nós vamos também tratar na mentoria é que você pratique no mínimo 20 vezes mais o que você está aprendendo. Então, se eu estou falando aqui 1 hora de conteúdo, que você faça 20 horas de prática.
fazendo o quê? Desconectando com essas pessoas, desconectando com esses lugares e se conectando com pessoas e se conectando com um lugar que eu não terminei. Então, você vai fazer um plano de ação dessa pessoa que você quer se conectar e o que você precisa fazer e também de lugar. Você vai buscar algum lugar, alguma reunião, algum lugar que tenham pessoas, que tenham conversas que vai fazer te levar para mais perto do seu propósito. Que seja uma academia que vai te levar para mais perto do seu propósito na parte do corpo, que seja uma reunião de amigos, de empresários, de pessoas que estão buscando, que estão na mesma pegada, que vai te fazer trabalhar o seu emocional, o seu intelectual, ou que seja uma reunião espiritual, uma oração, um louvor, que vai te fazer se conectar com o seu espírito, enfim. Então, serve todo tipo de conexões, mas que você tenha clareza do que você vai estar buscando naquilo ali. Né? As pessoas deixam as coisas acontecer de forma muito aleatória e a gente precisa ser mais intencional. Por que eu estou fazendo isso? Né? Qual o objetivo? Onde eu quero chegar? Com quem que eu vou fazer? Quanto que eu vou gastar? Como que vai ser? Enfim, a gente tem que fazer essas perguntas. Por que eu vou acordar amanhã? Para que eu vou ir para o meu trabalho amanhã? Eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo lá. O que ele está gerando para mim? O que eu vou fazer no meu horário de almoço? Com quem que eu vou me conectar no meu horário de almoço? Perto de quem que eu vou ficar? Você já percebeu que as conexões, as pessoas que você tem perto, sempre são as mesmas? Grupinhos, isso não te faz crescer. Sai de perto de grupinho, principalmente em trabalho, em escola. Tem mania de ter grupinhos que fica ali fofocando e fica discutindo coisas que não tem a ver com o seu crescimento. Né? Tem algo que eu gosto muito. Pessoas medíocres, pessoas sem resultado, falam de pessoas. Pessoas comuns, pessoas que não estão também construindo, falam de coisas. E pessoas interessantes, pessoas que têm a ver com o seu propósito, pessoas que vão te elevar de nível, elas questionam, discutem ideias. Elas estão ali buscando aplicar coisas que vão estar gerando melhoria na vida uma das outras. Então, que nós possamos estar dispostos a discutir ideias, a estar perto de pessoas que vão nos puxar para um nível acima. Fechou? Então, dia 13, então, amanhã, é bem provável que amanhã a gente libere aí já a mentoria para que você faça parte, para que você apoie esse trabalho que nós estamos fazendo, compartilhe com o máximo de pessoas possível. É uma mentoria que o curso vai ser irrisório, o valor eu iria fazer gratuita, eu só não vou fazer gratuita porque as pessoas, quando não pagam um valor, elas não dão de fato valor. Quando elas não pagam um preço, elas não dão valor para aquilo. E tudo que eu tenho feito, todo o tempo meu ocioso, eu estou construindo material, construindo coisas de tudo aquilo que eu já vivi na minha vida, tudo aquilo que eu venho construindo. Então, nós vamos entregar um conteúdo riquíssimo. Então, o valor dele é irrisório, perto do que tudo que nós vamos entregar. Além da mentoria no domingo, que vai ser de 9 às 13, né, no domingo, nós vamos ter ainda algumas mentorias durante a semana e atividades para você fazer, que vão fazer com que você alcance o resultado ainda este ano. A minha meta, o meu objetivo é que você alcance o resultado ainda este ano. E eu vou fazer com que você consiga fazer todo o curso, e se você não tiver resultado após ter concluído todo o curso, eu vou te devolver o seu dinheiro. E isso na compra é uma garantia que eu vou fazer com a própria Hotmart, que é onde nós estamos subindo o nosso curso. Você comprou o curso, não teve resultado, você fez o curso todo, depois que eu te entreguei tudo, fez as atividades, depois que eu te acompanhei, não teve resultado, eu vou te ressarcir, te devolver todo o dinheiro de volta. Então, para você ver que eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu resultado, eu quero ver pessoas sendo transformadas. Fechou? Então, esse é o meu objetivo, isso é o que eu venho construindo há um tempo, e que isso possa estar fazendo sentido para você, que isso possa de fato gerar
resultado na sua vida. Isso não é só para encher sua cabeça, não é só para mais conteúdo, que você possa colocar em prática tudo isso que nós estamos falando aqui, para que você alcance os seus resultados. Valeu? Tamo junto? Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas? Pessoal que está aqui no Instagram, a gente está no YouTube, ao vivo no YouTube, as lives agora a gente está subindo, por isso que eu estou olhando para lá. Então vocês estão me pegando, né, a melhor parte minha aí, né, esse perfil lindo aqui. Então, que vocês possam também participar, me apoiar, ajudar lá no meu canal no YouTube, se inscrever. Ô, Rafa na área aí, Brusque, que hoje eu tô chegando aí, hein? Nós estamos trabalhando aqui, mas vai chegar a sua hora ainda, aguenta a mão aí. Rafa é nosso parceiro aí, o Guilherme, Samuel, uma galera bacana aí, Laender, Wesley, enfim. Então, pessoal, me ajudem com esse trabalho que a gente está fazendo, né? Me deem feedback, né? Construa isso junto comigo para que a gente possa, né, gerar transformação. Tem muita gente aqui que tem resultado, que tem se esforçado, que tem construído isso tudo. Então, uma coisa que eu tenho para mim, todos, por mais ignorante, por mais cabeça dura que a pessoa seja, ela tem algo para poder transbordar e para poder acrescentar na vida de outras pessoas. E quando nós não estamos fazendo, pessoas com menos capacidade, pessoas com menos conhecimento estão fazendo, estão aplicando e estão tendo resultado com isso. Então, que nós possamos buscar, de fato, sair da inércia, começar a viver uma vida intencional, de tudo aquilo que a gente está construindo, de tudo aquilo que a gente está buscando, para que alcancemos os nossos resultados. Fechou? Tamo junto. Curta o vídeo, ou então dá um like, ou então dá um dislike se você não gostou, se não tá bacana, né? Mesmo que você dê um dislike, mas não fica sem fazer nada. Você que está no Instagram, vai lá no nosso canal depois no YouTube, agora, e já se inscreva, curta lá o nosso vídeo, acompanhe que nós vamos entregar o conteúdo. Se preparem, me ajudem a compartilhar com as pessoas, que amanhã nós vamos entregar essa mentoria aí para que as pessoas possam participar. E o nosso objetivo é gerar transformação na vida das pessoas para que elas possam alcançar o resultado ainda este ano. Só lembrando, a mentoria eu vou fazer um compromisso, não é com vocês não, com o Hotmart. Porque na hora que vocês compram, não chega nem para mim não. Dentro do prazo de estorno, o dinheiro fica lá na Hotmart. Se vocês solicitarem o estorno, nem para mim ele vem. Então, além do valor ser irrisório. Então, se você fez todo o conteúdo, todo o curso e não teve resultado, não gostou, eu te garanto o estorno do seu dinheiro total de volta. Fechou? Tamo junto. Um beijo no coração aí, que vocês possam colocar em prática tudo isso que nós estamos falando. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí, para que a gente possa cada vez mais alcançar mais pessoas e gerar transformação na vida delas. Valeu? Um beijo aí no coração, tamo junto, Evandro de Andrade.